Desculpa a demora, tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas já foi solucionado. E mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. E quero agradecer aos irmãos que estão nos assistindo e que o Senhor Deus possa nos abençoar, citar para a palavra dele. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a teologia de Zofar. E aí a pergunta da teologia dele é: o justo não passa por tribulação? O texto base, e hoje nós vamos ter que fazer a leitura, até porque é importante a leitura do texto base para a gente, no estudo de hoje, é lá o capítulo 11 do livro de Jó. Muitas pessoas já leram o nome de Zofar na Bíblia, mas com certeza a grande maioria nunca prestou atenção no que é, da onde vem esse Zofar, e qual que é essa teologia dele. Então vamos ler o capítulo 11 do livro de Jó. Este momento aqui da leitura, este momento que ocorre essa palavra de Zofar para Jó, Jó já perdeu tudo, A história de Jó é uma história conhecida, e neste momento ele já perdeu tudo que tinha, Estava já naquela miséria, vamos dizer assim, e aí um dos amigos dele, era próximo dele, pegou e foi falar com ele, com relação ao que ele estava vivendo. E assim diz então Zofar, no capítulo 11 de Jó. Então respondeu Zofar, o Naamatita, dizendo: não se dará resposta à multidão de palavras? Ou será justificado o homem falador? Acaso as tuas jactâncias farão calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Parênteses. O que é jactância? Jactância é arrogância, é opinião sobre si mesmo. Verso 4. Pois dizes, a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, oxalá que Deus falasse e abrisse os teus olhos contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, pois é multiforme o seu entendimento. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Poderás descobrir as coisas profundas de Deus, ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o Seol, ou seja, que a sepultura, que a região dos mortos, ou o abismo. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar e prender alguém e chamar a juízo, quem o poderá impedir? Pois ele conhece os homens vãos, e quando vê a iniquidade, não atentará para ela. Mas o homem vão, ou seja, o homem estúpido, o homem ignorante, vamos dizer assim, adquirirá entendimento quando a cria do asno montês nascer do homem. Parênteses novamente aqui dentro do verso 12. O que fala isso aqui? Quando o homem vão, mas o homem vão adquirirá entendimento quando a cria do asno montês nascer do homem. Está falando o que significa? É que o homem estúpido jamais vai adquirir entendimento, adquirir sabedoria. Isso é Zofar falando. Ou seja, quando é que vai adquirir essa sabedoria, essa inteligência? Quando o filho do asno for homem, ou seja, jamais acontecerá. Verso 13. Se tu preparares o teu coração e estenderes as mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixe a perseveridade habitar nas tuas tendas.
Então levantarás o teu rosto sem mácula e estarás firmes, e não temerás, pois tu te esquecerás da tua miséria, apenas te lembrarás dela como das águas que já se passaram. E a tua vida será mais clara do que o meio-dia, a escuridão dela será como a alva. E terás confiança, porque haverás esperança, olharás ao redor de ti e repousarás seguro. Deitar-te-ás e ninguém te amedrontará. Muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e para eles não haverá refúgio. A sua esperança será o expirar. Zofar era amigo, próximo de Jó. Tanto é que ele se dá o direito de dar conselhos para Jó. E o que é a teologia de Zofar que eu tenho falado, que eu vou falar hoje? É exatamente o conceito de que a ligação direta entre o pecado e as crises, vamos dizer assim, as turbulências, ou tribulações da vida. E Zofar, se prestarmos bastante atenção no texto, Zofar ele faz um julgamento, da vida de Jó. E ele faz o julgamento, ele dá o veredito e fala e apresenta, a partir dos últimos versículos, o que Jó deveria fazer para ser perdoado, e afastar dele aquela situação em que ele estava vivendo, aquela situação de angústia, aquela tribulação que ele vivia. Então, quando a gente vê o posicionamento de Zofar, a gente consegue associar muito com a igreja no decorrer do tempo, e principalmente com a igreja de hoje, que hoje as pessoas têm mais uma tendência de fazer um julgamento, Quem de nós aí nunca ouviu, fulano deve estar em pecado, porque essas coisas sim acontecem só se tiver em pecado, não, uma luta dessa aí, isso é pecado, isso deve estar em pecado, isso deve ter feito alguma coisa muito grave, já todo mundo vai ficar sabendo. E às vezes não é, às vezes é só um fortalecimento, às vezes é uma preparação para algo melhor, como a gente viu na história de Jó acontecer. Bom, a ideia é que o justo não passa por tribulação, ela não se sustenta pela palavra, isso porque a Bíblia não deixa qualquer dúvida de que o justo também enfrenta tribulação e sofrimento. E apesar disso, algumas pessoas insistem na ideia de que uma pessoa é afligida por algum sofrimento. Isso significa que essa pessoa, ou ela não é temente a Deus, ou na própria Bíblia fala o seguinte: os amigos de Jó, como Zofar e outros, apresentam esse tipo de entendimento. E é um entendimento que vem perdurado durante muito tempo, até os dias de hoje, E a palavra de Zofar para Jó, ela é muito clara em relação a isso, e ele acreditava piamente que o justo jamais era tribulado, Então, ele estabelece nas palavras dele um julgamento sobre a vida de Jó. A gente não pode negar, a gente não pode nem deve negar que existe a relação entre pecado e sofrimento. Mas nem sempre essa questão deve ser abordada, ou seja, ela deve ser tratada de forma simples, simplista. Está em tribulação, é pecado. Não. Tem pecado, virá tribulação. E o importante frisar é que essa tribulação pode ser nessa terra, nessa vida, a gente pode pagar aqui, e pode ser posterior.
né? E um bom exemplo disso são pessoas que a gente vê que são totalmente ímpias, não são de Deus, não acreditam em Deus, e passam a vida inteira de forma, aqui a vida terrena, de forma tranquila. Ele não vê eles passando por tribulação, não vê passando por angústias, ele tem a sua trajetória de vida de certa forma tranquila, mesmo vivendo em pecado, mesmo sendo ímpio. E por isso que a gente não pode fazer essa afirmação. Então, da mesma forma que a gente tem o ímpio que vai passar por essa vida terrena, sem sofrer tribulação aqui, e que vai receber galardão, que vai receber, desculpa, a punição, a tribulação dele na outra vida, a gente também tem aquele que passa por preparações, vamos dizer assim, né? Tem tribulações que são para preparar. Um bom exemplo disso é a vida de Davi, né? Davi, se a gente for olhar a história dele, ele lá no campo, cuidando das ovelhas, sofreu algumas atribulações, né? Quer uma tribulação maior para um pastor de ovelhas, um cuidador lá que está lá no campo, cuidando das suas ovelhas, do que um urso, um leão, aparecer, tentando pegar as suas ovelhas, querendo dizimar o seu rebanho? Isso é uma tribulação. Davi vence essas tribulações. E para que elas serviram? Serviram para prepará-lo para uma situação muito pior, muito maior, que ele viria na frente a ter que enfrentar. Então, às vezes, às vezes a tribulação ela vem exatamente como tenho falado, para nos preparar, né? Então, a gente tem que saber separar o que é, a gente tem que ter uma aproximação com Deus, como Jó tinha, né? E por que Josafá está falando isso com Jó, né? Ele está falando isso com Jó exatamente porque Jó, no capítulo anterior, fala assim, que ele se coloca na mão de Deus, mas ele fala que não era merecedor daquilo, que ele não tinha feito nada que justificasse aquela situação, aquela angústia, aquele sofrimento que ele estava passando. Então, Jó fala que não deve nada, que ele não entendia aquilo, mas Zofar fala, não, meu amigo, você pode pesquisar aí. Se a sua mão, a sua cabeça, o seu coração, alguma coisa você fez, né? E joga isso fora. Tira isso da tua mão, tira isso do seu coração, para que isso saia de ti. Então, a gente tem que ver que hoje, muitos de nós somos Zofar, né, na vida de outros. Né? Quando nós julgamos, condenamos e queremos estipular a pena, né, de alguém. E Zofar faz isso com Jó. Né? E de todos os amigos de Jó, podemos dizer que a teologia de Zofar, ela foi uma das palavras mais severas, né? Foi uma das colocações mais severas com relação ao que Jó estava passando. Zofar aplica princípios realmente bíblicos. A gente não pode negar que as afirmações que ele faz, em vários versículos ali, da onisciência, da onipresença, né? Da justiça de Deus, a gente não pode negar nada disso. Que ele usa isso, só que ele usa isso num contexto errôneo, né? Num contexto errôneo, né? Ele, no mesmo momento que ele fala que Deus é absolutamente justo, sábio, transcendente, sendo inteiramente justo, Deus pune o pecador. Sendo completamente sábio, o homem não é capaz de julgar a sabedoria divina na condução de todas as coisas. E sendo transcendente, ou seja, além do nosso entendimento,
o homem não é capaz de conhecer todos os desígnios de Deus. E ele está falando ele usa conceitos bíblicos válidos, né? Tal qual hoje usamos. Hoje a gente usa a palavra de Deus para condenar alguém, para colocar alguém no banco dos réus, mas muitas vezes fora de contexto, fora do que é realmente, né? Então, mesmo sendo uma verdade bíblica, se você fizer mau uso dela, estamos errando. Então, a gente tem que ter essa percepção de que a gente não deve, mesmo sendo uma verdade bíblica, fazer mau uso dela, nem mesmo para condenar alguém, né? E o importante dentro desse contexto que a gente está falando é que Jó jamais se declarou impecável, ou jamais se declarou sem pecado, né? O que ele fala é que ele, naquela causa, naquela situação, ele era inocente. Ou seja, seus amigos acusaram Jó de ter uma vida de pecado. E Jó simplesmente afirmou que essa não era a sua realidade, pois ele era um homem temente ao Senhor. Então, neste mesmo momento, a gente tem que ver que Jó está se defendendo daquela acusação que os seus amigos, e olhem bem, irmãos, a gente está falando aqui de amigos. A gente não está falando aqui, em momento nenhum, que os acusadores de Jó eram seus inimigos. Ou Satanás o diabo que pediu permissão para atentar contra tudo que Jó tinha. Não foram eles, não foi Satanás, não foi os inimigos de Jó. Foram os amigos. Pessoas que eram do círculo de amizade dele, né? Teoricamente, seriam aquelas pessoas que estariam ali para apoiá-lo, para dar uma sustentação naquele momento de crise, naquele momento de angústia. E são exatamente esses que vêm apontar, né, vamos dizer assim, apontar o dedo. Fala assim, não, Jó, você está em pecado. Afasta desse pecado. Deixa esse pecado para lá. E aí Jó fala assim, não, dessa causa eu sou inocente. Mas os amigos dele não se demonstraram verdadeiros amigos, vamos dizer assim, a eu julgando, né? Mas, na realidade, o fato, a gente pode constatar que é essa a posição de Zofar e seus amigos, e os amigos de Jó. Outra coisa que Zofar faz, ele fala que para Jó reconhecer o seu pecado. Ele reconhecer o pecado e, principalmente, a abandonar esses pecados, voltar-se a Deus através de uma vida reta e de oração. Se ele fizesse isso, então Deus haveria de restaurá-lo. Isso aí está lá num capítulo à frente, no capítulo 13, versículo 20, a questão da restauração de Jó. Sem dúvida, esse conselho de Zofar é um bom conselho a ser aplicado na vida de um pecador impenitente, um pecador que não reconhece o seu pecado, que não reconhece a necessidade da penitência. Mas, definitivamente, aquele não era o caso de Jó. Nesse ponto, a teologia de Zofar revelava sua arrogância, ao pensar que sabia exatamente o motivo do sofrimento do Jó. É aquela história, né? Só quem vive é que sabe. Só quem está vivendo aquela situação realmente é que sabe, né? E Zofar, ele dá um conselho bíblico. Olha, afasta do pecado, entra numa vida de oração, né? E abandona esse pecado. Olha, quer um conselho melhor do que esse para um ímpio? Não há. Né? Não há. E o conselho a ser dado aos ímpios é esse mesmo. Abandona o pecado, entra numa vida de oração, que tudo te vai bem, né? Tudo te irá bem.
E aí o próprio Zofar, no decorrer do texto, do capítulo 11, vai falando das coisas que poderiam, as coisas boas que poderiam acontecer na vida de Jó, caso ele reconhecesse esse pecado, caso ele reconhecesse essa situação. Vou ver se... Só um minutinho, vou trocar. Som. Então a gente vê que Zofar, ele faz essa exortação com relação a Jó, mas ele faz, como eu falei, ele faz ela de forma errônea. Porque quem estabeleceu esse julgamento foi o próprio Zofar, né? Ele se coloca na posição de juiz, né? E fala, não, você está condenado, é por isso mesmo, é por pecado. E aí esses amigos se afastam e se afastam com uma certa soberba, né? Uma certa altivez, tal qual aqueles que se dizem santos. Estão prontos a apontar o problema, apontar o pecado, apontar a transgressão do outro, né? Então, quando a gente vê Zofar fazer isso, a gente tem que trazer essa colocação de vida de Zofar para os dias de hoje, para nossas vidas, né? Até onde nós temos sido Zofar na vida do nosso irmão, na vida do próximo, né? Até onde nós temos julgado a vida daqueles que estão próximos de nós. Nós somos muito rápidos em apontar os dedos para alguém, mas nós temos uma dificuldade enorme, isso todos nós, eu estou falando para mim, para você que está assistindo, para todo mundo. Nós temos uma dificuldade de enxergar os nossos erros, as nossas transgressões. Zofar preferiu ver no seu amigo, Jó, uma vida de pecado que não existia, uma vida de débito com Deus, e simplesmente associar aquela situação que ele estava vivendo como uma situação de grande pecado na vida de Jó. Ele simplesmente preferiu isso, do que estender a mão e ajudar. Bom, dentro disso, aí não nos resta fazer uma última afirmação, né, dentro do que a gente planejou, é que o justo também passa por tribulação. Como foi dito, muitos pontos nos argumentos de Zofar realmente eram corretos, mas aplicados de forma inadequada. O grande erro de Zofar foi excluir da sua teologia qualquer noção a respeito da graça de Deus. Definitivamente, a teologia de Zofar não havia espaço para a misericórdia de Deus. Além disso, embora ele tivesse falado a respeito da transcendência de Deus e de seu agir soberano no governo do universo, Zofar caía no erro de pensar que podia explicar exaustivamente como Deus trata com os homens, ao reduzir esse tratamento numa visão simplista de bênçãos e de maldições. O que eu quero dizer com esse texto aqui, e que eu fiz questão de ler? É que a gente não pode simplificar a ação de Deus nas nossas vidas, e nem na vida do outro. Como eu citei a história de Davi, se observarmos bem, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas, e as tribulações pelas quais ele passou? Não contam? Será que a gente não pode avaliar aquilo como tribulação? A perseguição de Saul contra a vida dele, ele teve que ficar foragido, escondido, numa caverna, né, com seus homens. Depois ele passa
por toda uma situação de sacrifício, e aí consegue se tornar rei, e mesmo assim, depois de ser rei, ser coroado como rei, ele continuou tendo momentos em sua vida de tribulação, né? Teve momentos de tribulação. Então, a gente não pode associar momentos de tribulação, momentos de angústia, momentos de dor. E nós estamos vivendo uma época de angústia, uma época de dor, uma época de pandemia, em que as pessoas estão extremamente ansiosas, nervosas, e estão muitos à beira do colapso nervoso. Né? A gente tem visto nos noticiários as pessoas com os nervos à flor da pele. Nunca se viu tanta história de agressões, agressões sem sentido, sem motivo nenhum, as pessoas entrando num estado de fúria e agredindo outras pessoas, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo o mundo inteiro num período de tribulação. Então, quando nós fazemos a associação de que nós, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo recebedores de bênção e da graça de Deus, nós também podemos e passaremos por tribulação. Só que tem uma diferença na tribulação que o justo passa. A tribulação que o justo passa, ela tem um resultado diferente. O resultado da tribulação do justo, ela não é simplesmente sofrer. Sempre tem um propósito. Sempre tem uma justificativa. Sempre tem, e aí é que está a diferença, tem um aprendizado, uma preparação. Quando eu falei novamente da história de Davi, lá na frente ele passa por tudo isso e se torna um grande rei. Mesmo sendo rei, passa por tribulação, né? Ele se corrompe o seu coração por causa de uma mulher, e aí ele entra em profunda angústia, né? E quem quiser ver o tamanho da angústia que Davi passa por aquele momento, por aquela tribulação que ele está vivendo, é só ler o Salmo 51, né? Que fala assim: tende misericórdia de mim, ó Deus, né? Um rei, já uma grande nação, já tinha, o povo de Deus já tinha conquistado outras nações naquele momento. Era um rei poderoso, o rei Davi, guerreiro, né? Mas se deixa cair. E aí vem uma tribulação, e neste momento a tribulação de Davi é fruto do pecado. Olha só que interessante, é importante frisar. É fruto do pecado. E aí Davi reconhece faz exatamente aquilo que Zofar recomendou a Jó, né? E é o que devemos fazer. Davi reconhece o seu pecado, né? Como ele fala lá, ó Deus, no Salmo 51, tem misericórdia de mim, tenha dó de mim, né? E aí discorre no Salmo 51, é um dos salmos que eu acho mais profundos que tem na Bíblia. Quando você tiver oportunidade, ou tiver de muita angústia, leia o Salmo 51. Então, irmãos, quando a gente vê, voltando aqui à história do Davi, ele reconhece o seu pecado. E aí ele faz igual o Zofar recomenda para Jó. Ele se afasta do pecado, na medida do que lhe foi possível, porque ficou, né, o fruto daquele pecado, e até esse filho sofre as angústias desse pecado, mas ele entra em oração, ele entra em remissão,
e se aproxima de Deus novamente. Então, quando a gente fala que a tribulação ela tem um motivo, ela tem um sentido, né? Então a gente vê que realmente, quando a gente vê as pessoas, os eventos de tribulação que tem na Bíblia, né? Muitas tribulações a gente vê na Bíblia, né? A gente vê lá a história de Moisés, quer grandes tribulações que ocorreram como Moisés, né? Desde o nascimento dele, a angústia daquela mãe, a tribulação daquela mãe. E aí a gente poderia falar, se seguir o preceito da teologia de Zofar, não, ela está perdendo o filho dela porque ela está em pecado. Era o caso? Não era o caso, né? E aí Moisés é resgatado, passa por aquela tribulação, e aí Moisés passa por 40 anos, né? Debaixo ali da cultura e do ensinamento, dos estudos, tal qual se fosse um rei, né? E fruto da tribulação que sua mãe viveu no seu nascimento. Mas todos aqueles 40 anos que ele passa ali, debaixo da tutela do rei, como filho adotivo da princesa, ele tem um propósito, né? Por quê? Porque depois ele entra em defesa do povo judeu, e aí ele vai para o deserto fugido, né? E aí ele passa por 40 anos de tribulação. Por que 40 anos de tribulação? Porque ele passou 40 anos fugindo, né? Ele estava fugido. Ele era alguém que estava sendo perseguido, né? Pelos seus atos, que para o reino, né? Não é porque para o faraó ele era um assassino. Ele tinha matado um guarda do faraó. E ele passou 40 anos fugido, né? E essa tribulação, o que fez com Moisés? Preparou ele. Preparou. Que aí ele volta, né? Mesmo com a sua angústia, com o medo que tinha de falar e de enfrentar, e aí ele vem preparado. A tribulação que ele viveu, a tribulação que ele passou por ela, foi suficiente para prepará-lo para enfrentar aquele momento de angústia, né? E ter a vitória lá na frente. Então, e aí ele consegue, através da tribulação e o preparo que essa tribulação fez na vida dele, ele consegue levar o povo, né, lá na frente e conduzir o povo até a terra prometida. Então, irmãos, quando a gente faz essas referências, né, de trazendo situações em que o povo viveu grandes tribulações, mas aqueles que se permaneceram firmes, aqueles que reconheceram que, em alguns casos, aquela tribulação era fruto do pecado, mas não é alguém ir condenar, é a pessoa sentir no seu coração de que algo está errado, que algo deve ser tratado, que algo deve ser modificado. E isso induzir, levar a pessoa a uma vida de oração, a uma vida de arrependimento, né? E arrepender é largar fora, deixar, né? Então, quando a gente vê isso, a gente vê que a gente sabe que esse é o principal ponto da tribulação. A gente tem que tirar um aprendizado, tirar o proveito, e que isso nos prepare, né? A tribulação, como falei, muitas vezes ela vem para nos preparar para algo, né? Ela vem para simplesmente nos preparar, porque muitas vezes a tribulação ela vem para nos dar entendimento do que é o benefício da graça de Deus. Porque muitos já ouviram falar que
o que vem fácil, vai fácil, né? A exemplo do que a gente tem falado, se a gente voltar ao exemplo de Davi. Se Davi fosse um jovem criado só dentro da casa do pai, sem nenhum envolvimento com o rebanho, com o pasto, com o perigo, com as coisas que ele enfrentava, ele não estaria preparado para ser rei, né? Tal qual Samuel chegou e viu os irmãos de Davi, inicialmente pensou que eram aqueles que estavam lá em casa, né, bonitões, fortões. Falou, não, são esses. Mas não. Por quê? Porque esses não tinham passado pelas tribulações necessárias, não tinham passado pela escola, não tinham passado pelo aprendizado, não tinham passado pela preparação necessária para que consiga, né? É igual quando a gente pega um bom exemplo disso dos dias de hoje, é quando um filho, por exemplo, que nunca não trabalhou, não sabe, a gente fala assim, o valor do dinheiro, né? Tem uma tendência de que ele pede as coisas, e você talvez dê de bom coração, mas aquilo não tem valor. Aquilo não tem... Por mais que ele goste daquilo, se ele precisar dispor daquilo, ele vai dispor com uma certa tranquilidade. Agora, manda ele dispor de algo que ele trabalhou e lutou para conseguir. O comportamento é diferente. É porque não veio fácil. Não veio igual os pais falam, né? Muitos falam, não veio de mão beijada, né? Ele veio através de luta. E a tribulação para o cristão, em muitos casos, ela pode ser vista como, de certa forma, uma bênção. Quando o cristão, quando o servo de Deus entende que aquela tribulação é para que venha algo melhor, isso traz frutos, a pessoa aprende, como o povo no deserto, né? A gente, estudando o livro de Êxodo, a gente vê a história do povo de Israel ali no deserto, durante 40 anos, e praticamente toda a geração que saiu da escravidão, quase ninguém, né? Foram poucos que chegaram na Terra Santa. E por que isso? Porque a grande maioria não reconheceu naquela tribulação, não reconheceu naquela travessia, não reconheceu naquela trajetória uma preparação para que o algo que estava por vir. Quer um exemplo bem claro disso? A gente conhece pouco o deserto, né? Eu só de ler e das imagens de televisão e tal, né? O mais próximo do deserto que eu já fui é no semiárido aqui do Nordeste do Brasil, que é bem caótico, mas é bem parecido não, chega perto. Para alguém que está no deserto, passando fome, sem água, sem o alimento direito, sem poder produzir, sem poder plantar, né? Tudo bem, sustentado com água e o alimento que vem do céu, mas sem ter condições de produzir, de plantar, de colher, aí ele chega numa terra onde tem água em abundância, é uma terra fértil, é uma terra onde produz, né, emana leite e mel, uma terra agradável. Para aqueles que chegaram, que viveram o deserto,
aquela sensação ali era extremamente valiosa. Vocês concordam comigo? Do valor que tinha aquela terra. Eles passaram por uma tribulação de 40 anos. Né? E como eu mencionei aí, a gente está aí já há quase um ano, numa tribulação extremamente dolorida. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam os seus negócios, né? Alguns estão com dificuldades, outros se aproveitaram no sentido bom da situação, e estão se reerguendo com novas profissões, com novas coisas, mas a gente não pode negar que a gente está vivendo num período de grande tribulação. Então, para nós, a chegada de uma cura, se for comprovada a vacina, a eficácia da vacina, a gente vai ter uma percepção disso muito diferente do que aqueles que vão ouvir essa história daqui a 50 anos, se o mundo ainda estiver aí nessa época. Eles vão ver a história e falam, olha, o povo daquela época, de 2020, passou por um perrengue lá e tal. Mas logo depois, no final do ano, no comecinho do ano seguinte, veio a vacina, ficou tudo bem. Será? Será que a nossa percepção, quando a gente ver um resultado de uma vacina, de uma cura, a gente saindo dessa turbulência, saindo dessa tribulação, será que a gente não deve sair mais fortes? Né? Será que a gente não deve reconhecer a insignificância que nós somos, né, diante de algo tão minúsculo? Né? Um microscópio comum não é capaz de identificar o vírus. Tem que ser um equipamento de alta capacidade. E esse pequeno vírus, modificou o que o mundo tem pensado. Né? E para o cristão, irmãos, tribulação tem que ser sinônimo de aprendizado, de renovação, de forças. Tal qual foi como o povo do Egito, o povo que saiu do Egito e foi para a Terra Santa. E por que eu falo isso? E uso a história da Terra Santa? Porque chegaram lá, não foi de graça também, não. Eles tiveram que enfrentar gigantes. Mas a tribulação sofrida no deserto, a angústia, a falta de condições, e aí chega naquela terra, que é a terra que era prometida, eles estavam preparados. Eles tinham bagagem. Um povo que veio duro, sofrido, o povo que estava preparado para conquistar o que Deus havia colocado diante deles. E assim tem que ser a nossa geração. Assim tem que ser todos nós, cristãos, que estamos vivendo e passando por esses momentos de tribulação. Nós temos que aprender e, principalmente, valorizar aquilo, né, a terra santa, aquilo que Deus tem colocado à nossa frente e tem nos colocado a conquistar. Por quê? Porque estamos mais fortes. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem nos ajudado. Então, irmãos, se você vê um irmão seu passando em tribulação, passando por uma grande luta, passando por uma grande provação, não o condene. Ore por ele. Ajude para que ele possa perceber que se aquilo é uma preparação apenas para que ele se fortaleça e receba algo melhor, e receba algo grande de Deus.
ou se é necessário que ele se achegue a Deus e se afaste do pecado. Mas nunca, jamais condene. Jamais seja o juiz do seu irmão. Então, quando a gente fala de que o justo também passa por tribulação, a gente tem que ter esse entendimento que isso é uma verdade. E a gente tem muitos exemplos disso na Bíblia. Temos muitos e muitos exemplos. E exemplos valorosos para que nós aprendamos que devemos tirar da turbulência, tirar da tribulação um proveito e um aprendizado, né? Quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui, que estão nos acompanhando, irmã Adriana dos Santos, irmã Luci Vieira, irmã Lucélia, irmã Leonora, Cirlane, pastora Maria José, pastor Renato, Miranda, né? A irmã Vera Lúcia, Luciane, Silva, todos vocês, meus irmãos, Eliane Damasceno, né? Mais conhecido como minha mulher. Então, eu quero agradecer a todos e que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, e que sejamos capazes de aprender e de entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que é aprendizado, aquilo que devemos aprender, ou até mesmo aquilo que é repreensão. Então, amados irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Até semana que vem.